Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Louvemos ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre exaltado, cante louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, exaltado. Deus e o nosso eterno Pai, Santo, Deus bênçãos com Jesus, ao Senhor glorificai, nós os salvos pela cruz, e conosco glória dai, e de exaltado, nosso Deus e Pai, também louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, exaltemos nosso Deus, exaltemos, louvemos Deus, temos bens todos nós, temos santos e louvor, sem louvor em alta voz, Evangelho de Mateus, e nós vamos ler o capítulo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Perdão, querido, 22, perdão. 17 não, Mateus 22. Do versículo 1 até o versículo de número 14. Evangelho de Mateus é a parábola das bodas. Do versículo 1 até o versículo de número 14. Eu gostaria de fazer uma leitura alternada, onde eu estarei lendo os primeiros versículos, que são versículos ímpares, e a igreja, segundo a projeção, pode ler uníssono o versículo de número 2. Então, eu estarei lendo os ímpares, eu estarei lendo os versículos ímpares, e a igreja estará lendo os versículos pares. Diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados,
meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou muito irado e enviou as suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. E o rei Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas do caminho e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E os Servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, ou nupcial. E disse: amigo, como entraste aqui? Não tenho veste nupcial. E ele obedeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, que responsabilidade esse texto nos leva a sermos pregadores das boas novas do Senhor Jesus. Nós precisamos sair, pregar aí, porque o Senhor está para inaugurar uma festa, uma boda, um casamento entre a igreja e o seu noivo. E os servos que são os anjos do Senhor, eles estarão fazendo a ceifa. Então esse texto é muito desafiador, porque ele nos leva a termos um compromisso com a evangelização. A segunda coisa que esse texto mostra é que agora os salvos devem andar com as suas vestes o quê? Limpas. Vestes brancas, vestes para um digno casamento. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor, falando, pedindo a Deus para que Ele possa estar nos abençoando nessa manhã. Você que nos acompanha por essa live, somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, graça e paz. Deus em Jesus poderosamente abençoe a sua vida. Irmão Vinícius fica a orar, irmão Vinícius vai orar logo. Após a oração, nós vamos estar louvando ainda ao Senhor. Vamos orar com o nosso irmão Vinícius. Grandioso Deus, eterno Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença. Glória. Agradecemos a Deus porque até que o Senhor tem nos ajudado, nos dado força, nos dado segurança, Deus. E passamos uma semana, Deus, guardado e amparado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Aleluia. Por isso, a Deus, nós te agradecemos, porque até aqui, embora em meio às lutas e meio aos problemas, nós podemos confiar em Ti. Porque o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos cura, aquele que nos protege. Aleluia. Nesse momento eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, a Deus, individualmente, cada pessoa presente, cada pessoa que está sendo alcançada através da internet. Que a Tua palavra, Deus, possa ser como flecha, Deus, em nossos corações, Glória. causando, Deus, em nós o pensamento e o querer mudar. Que possamos, ó Deus, cada dia mais estar sempre dispostos a te servir, em espírito e em verdade, ó Deus, porque o Senhor é aquele que espera verdadeiros adoradores. Sim. Por isso, Deus, eu te agradeço, e desde já, Pai, te peço que esteja abençoando cada membro da igreja, do memorial e do nosso Miranda. Desperta-nos, ó Pai, a cada instante para vivermos somente para amar e glorificar o Teu santo nome. Amém. Essa oração que eu te faço, em Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Queridos, vamos louvar o Senhor com o hino 429, ceifando, espalhamos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher. O coro diz: havemos de colher,
Ó, quão jubilosos havemos de colher. Havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes havemos de trazer. Vamos louvar o Senhor com o compromisso de espalharmos a semente das boas novas. O Senhor está dizendo, saiam, convidem, para que eles possam estar no banquete, nas suas vestes limpas, para que eles possam adentrar as bodas para a honra e glória do nome do Senhor. 4:29, ceifando. Espademos todos a semente santa, desde a madrugada até o amanhecer. Estamos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, versos abundantes havemos de trazer. Semeai aos planos, seres preguiçosos, a semente santa querem destruir. Deus abençoado, alegres satisfeitos, a colheita santa havemos de fluir. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Versos abundantes havemos de trazer. Ei, após o crente, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Versos abundantes havemos de trazer. Que você possa sentar, aleluia, amém, louvado ao nome do Senhor. Antes de nós estarmos compartilhando o texto da ministração dessa noite e ainda cantarmos um cântico, né, sem ser o hino do cantor cristão, eu queria trazer uma lembrança aos irmãos. Dia 5, 6 e 7 de abril, nós estaremos realizando uma programação intitulada Ressurreição. Ele vivo está. No domingo nós vamos dar uma ênfase bem maior a essa programação, para que você possa entender que é uma programação de cunho de evangelização. Nós estamos em campanha de missões, nós estamos vivendo um novo tempo, então nós temos o desafio de sermos uma igreja proclamadora das boas novas. Nós temos um desafio de anunciar Jesus Cristo. E deixa eu explicar o porquê dessa programação. Sexta-feira que vai vir agora é feriado, intitulado o quê? Sexta-feira da Paixão. No sábado é chamado Sábado de Aleluia. E no domingo se comemora o quê? A ressurreição. Jesus celebrou a última Páscoa, é o Cordeiro Pascual Divino. Sim, é verdade, no calendário ocidental, nós temos aqui sexta, sábado e domingo, 3 dias de cunho extremamente religioso. Mas por que não fizemos a programação nesses 3 dias? A primeira coisa, nós não fizemos a programação nesse feriado, porque muitas pessoas aproveitam para quê? Para viajar. Muitas pessoas hoje, nessa era de entretenimento, essa era onde as pessoas gostam de sair, elas aproveitam às vezes um feriado prolongado para ter a oportunidade de ir para a região dos lagos, Costa Verde,
e assim sucessivamente. Então, você vai ter a oportunidade de fazer o teu passeio, né, caso você queira, sem problema algum. E a segunda coisa, no calendário, quando você vai estudar a respeito do tempo da morte de Jesus, ele cai no mês, se não me engano, mês de Nissan. E o mês de Nissan no calendário solar, que é o nosso calendário, cai em abril. Então, logo Jesus não morreu em março, logo Jesus morreu em abril. Como no dia 7, o Gabrielzinho e o Christian, eles vão ser batizados, não existe algo melhor para falar no momento de batismo do que Jesus, o Senhor, que dá o quê? Vida. Então, na sexta-feira, sem ser a próxima a outra, todo mundo está por aqui, primeira sexta-feira do mês de abril, primeiro sábado do mês de abril, primeiro sábado do mês, primeiro domingo do mês de abril, batismo, ceia do Senhor. Então nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de convidar o quê? Pessoas. Convide pessoas. Então nesses 3 dias nós estaremos falando sobre o cerne do cristianismo. No discurso petrino, quando tem uma multidão que se converte ao Senhor, você pode ler em Atos dos Apóstolos, e você vai ver que o discurso de Pedro se resumia numa coisa: ele o quê? Ressuscitou. É a única coisa que Pedro fala. Ele ressuscitou, ele está vivo. Quando nós lemos João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, o que a Bíblia diz? Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, certamente vai viver. Por quê? Porque Jesus é a vida. Ele venceu a morte, porque ao terceiro dia ressuscitou. Querido, nós precisamos entender o compromisso. Falamos no domingo pela manhã sobre essa questão de termos um compromisso, de sermos o quê? Evangelizadores. Eu gostaria de pedir a você, meu irmão, eu gostaria de pedir a você que está ouvindo essa live, acompanhando esse culto, a cada irmão da Memorial que hoje se encontra aqui, não deixe de orar por pessoas que precisam ter um encontro com quem? Com Jesus. Pastor, mas o coração é duro. Não tem problema. O Espírito Santo, ele tem poder para expulsar um coração extremamente pedroso ou de pedra e dar à pessoa um coração o quê? Novo. Nós precisamos fazer com que o Espírito Santo de Deus, ele se sinta alegre com a gente. E de que forma o Espírito Santo se sente alegre? Trabalhando, agindo, quando ele percebe que nós estamos vivendo a responsabilidade de sermos o quê? Evangelizadores. Então, dia 5, 6 e 7, pela noite teremos o batismo, ressurreição, porque ele vivo o que? Está. Todos esses 3 dias, a única coisa que nós vamos falar é que Jesus está vivo. Jesus está vivo. E nós precisamos ser o quê? Pregadores. Em Mateus 22 nós lemos, vocês perceberam, que as pessoas, alguns voltaram para o seu serviço, outro foi para o campo, alguns menosprezaram. O que o rei falou? Falou o seguinte: olha só, já está tudo preparado. Então vai aos necessitados, vai àqueles que de repente estão sem uma perspectiva de vida, e convide-os para eles estarem o quê? Nas bodas. Gente, não falta pessoa assim. A Marcela, um dia desse, minha esposa, minha esposa Marcela, ela me mandou um vídeo. O vídeo não é evangélico, ela depois me explicou sobre o vídeo. Um homem vestido com a aparência de Jesus. Não sei quantos já viram esse vídeo. Uma coroa de espinho, ele com uma calça, né, parecendo um fraldão, né, aquele estilo igual o filme épico, e
ele sentado numa estação de metrô, e com um convite, né? Estava escrito: assenta-se comigo. Gente, foi surreal. Surreal. Você vê que as pessoas estão sofrendo, gente. Teve pessoas que debruçou ali, achando que era a personificação mesmo de quem? De Jesus Cristo. Nós temos que falar de Jesus. Nós precisamos pregar Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está vivo. E que coisa extraordinária aquele contexto de evangelização. As pessoas estão carentes de paz. Elas estão vivendo, algumas no anonimato, algumas estão vivendo um momento, né, efêmero de sociedade, o que está aí no auge, o que está sendo vivido, mas na verdade existe no coração delas o quê? Um vazio. Então nós precisamos falar de Jesus Cristo. A igreja, Deus, na pessoa do Cristo, ele precisa, na instrumentalidade do Espírito Santo, erguer a igreja, para que a igreja assuma esse o quê? Compromisso. 5, 6 e 7. Ressurreição. Ele vivo está. Qual é a única coisa que Deus está pedindo a você, membro dessa comunidade? Convide uma pessoa. Convide. Não deixe de convidar. Convide. Domingo passado achei interessante, né? Que a Selma, irmã do Jorge, da irmã Sandra, ela veio no culto das mulheres, né? E engraçado, ela trouxe uma amiga, gente. A Selma, ela tem a religião dela. Ela vem, eu acredito que a Selma é um processo. Deus trabalhando no coração, uma boa pessoa. Mas o que me chamou a atenção é que ela convidou uma o quê? Uma amiga, gente. Vocês estão entendendo? É mais ou menos assim, para eu e você olharmos e refletirmos e falarmos assim: Senhor, será que eu tenho convidado pessoas? Eu que sou da casa, eu que já tenho as minhas vestes lavadas. Então, meu irmão, convide pessoas. Comece a falar a partir dessa semana, dia 5, 6 e 7. Dá o convite, fala com a pessoa. Água mole e pedra dura, tanto bate até que o quê? Que molha e fura. Então vamos convidar a pessoa. Vamos pôr em pé. Quero convidar o Israel, nós vamos adorar o Senhor cantante. Eu vejo uma pequena nuvem, né? Oh? Pode, nosso amigo Santo Espírito. Vamos adorar o Senhor. Logo em seguida nós vamos compartilhar um momento de oração. Nós vamos orar. Vamos adorar, vamos bendizer o nome do Senhor. Nosso amigo Santo Espírito. Podemos nós te adoramos, te louvamos. Conseguiu aí? Pode fazer um aí rapidinho, por favor? Obrigado. Ô Senhor, adoramos a Ti, só Tu és digno de todo amor, nosso amigo. Nossa. Tua filha. Vamos lá? Puxa aí então, você está cantando. Santo Espírito, venha descer. Venha aquecer os
sua Bíblia em Jeremias 18, Jeremias capítulo 18. Eu quero ler alguns versículos. Eu acredito que essa perspectiva da evangelização depende de um processo. E qual é esse processo? É nós deixarmos o Senhor fazer de cada um de nós um vaso que? Um vaso novo. O mesmo processo que ele tinha para efetuar sobre Israel, eu acredito que é o mesmo processo que hoje ele tem por finalidade cumprir na vida da igreja. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá, Jeremias, tu ouvirás as minhas palavras. Eu, Jeremias, desci à casa do oleiro, e eis que o oleiro estava entregue a sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para se arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Senhor, em nome de Jesus, toma essa palavra, abençoa-nos, fala aos nossos corações. Hoje oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, você pode se assentar. Eu queria, nesses breves minutos que ainda temos de culto, a primeira coisa, levar você a um pensamento. E nesse pensamento eu gostaria que você estivesse entendendo o que o texto está dizendo. Deus vira-se para Jeremias, o profeta, e ele faz assim: Jeremias, ele fala assim: Jeremias, dispõe-te, levanta. E quando você se levantar, vai a um lugar onde é confeccionado um vaso de barro. E quando você chegar nessa olaria, você vai ver um oleiro, e ele vai estar fazendo um barro. E diz o texto que, logo passando alguns versículos, o Senhor vira e diz assim: assim é a minha palavra, ao ponto que poderei eu fazer de vós, ó Israel, um vaso novo. E o que eu gostaria que você pensasse? Você está você está vendo essa visão, tendo essa visão, o segmento que Deus dá a Jeremias. E eu gostaria que você entendesse que no segundo momento da palavra de Deus a Jeremias, esse vaso tem um nome. Quando Deus fala: poderia eu fazer de ti como o oleiro fez, o vaso se estragou e ele fez o quê? Um vaso novo. Eu gostaria que você entendesse que esse vaso, o nome dele é o nome que você carrega. Em outras palavras, se nós formos à casa do oleiro, a olaria, e o oleiro estiver fazendo um vaso, esse vaso se quebrar, e Deus falar o seguinte: poderei eu como oleiro fazer um vaso novo? Eu gostaria que você entendesse que esse vaso novo se chama Jorge, que esse vaso novo se chama Linda, que esse vaso novo se chama Sandra, que esse vaso novo se chama Marcela, que esse vaso novo se chama Enio, Raquel, Assunção, Israel, Magali, Gonzalo, isso, Atanael, Eves, Antônio, Márcio. E quando você começar a entender que esse vaso novo é você vai ter a compreensão da responsabilidade, você vai conseguir encarar ou encarnar
encarnar esse contexto de ser um evangelizador. Como nós podemos entender que Deus quer fazer de nós um vaso novo para que nós venhamos ter um compromisso como evangelizadores? A primeira coisa, para que você entenda o compromisso da evangelização, você precisa ter uma percepção, assim como teve quem? Filipe, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, Deus vira para esse vaso chamado Filipe e diz assim: Filipe, levanta-te, desce a direção de Jerusalém a Gaza, porque está o quê? Deserto. E Filipe levantou, Filipe entendeu o recado, a palavra divina, e quando ele levanta e vai na direção que Deus deu a ele vê uma carruagem. E dentro dela tem um eunuco, um etíope, eunuco de rainha Candência, um etíope. E ele estava lendo o quê? Um rolo que trazia uma palavra concernente ao Messias. O texto de Atos 8 diz que Filipe, correndo ao lado daquela carroça ou carruagem, perguntou: entendes tu o que está o quê? Lembra? E aí ele falou: como entenderei se não há quem me? No texto de Jeremias, o versículo de número 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá ouvirás o quê? A minha palavra. Não tem como você ouvir a palavra de Deus na olaria ou na casa do oleiro se você não compreender a sua o quê? Missão. Os teólogos defendem, né, que o Filipe aqui não é o apóstolo, o Filipe aqui é um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, um homem com intrepidez, um homem que viu o que aconteceu com o diácono Estevão, mas um homem que entendia a sua o quê? Missão. O versículo 1 diz o seguinte: que quando você se levanta e vai à casa do oleiro, desce, a primeira coisa, você consegue ouvir as palavras que são as palavras de quem? De Deus. Se você quer viver a grande perspectiva da missão evangélica, de ser um evangelizador, você tem que se transformar em um vaso. E quando você se transforma num vaso, você vai descer. E quando você descer a olaria de Deus, você vai ouvir o quê? A palavra do Senhor. Segunda coisa, desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem o que lhe pareceu. É interessante, né, que todo mundo conhece a etimologia da palavra sincero, né? A palavra sincero vem do latim, que traz a ideia de sem o quê? Sem cera. Quando o oleiro ia confeccionar vasos, às vezes o vaso, ele aparentemente parece estar muito bom, mas todo mundo sabe que ele vai sofrer um processo de quê? De secagem. Ele precisa secar. Provavelmente eu acredito que já existia uma perspectiva de forno para isso, ou se não o sol. E o que acontece? O calor tem por finalidade trazer muitas vezes o quê? Um enrijecimento, e ele vai o quê? Pode dar pequenas fissuras. O que o oleiro fazia? Ele passava naquelas pequenas fissuras cera. Por isso a etimologia da palavra sincera. Sem o quê? Sem cera. Não é uma coisa falsificada. E quando eu leio esse versículo me chama a atenção em algumas coisas. Primeiro,
desce à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua o quê? A sua obra. O foco do olheiro era fazer o quê? O vaso. Parece que esse termo entregue traz a ideia de que ele estava na devoção, ele estava no seu trabalho, ele estava na sua obrigação, ele estava em um propósito. A grande verdade é que ele estava dedicado naquilo que ele estava o quê? Fazendo. O que acontece com a gente? O que acontece é que muitas vezes nós esquecemos que dentro do processo da evangelização eu tenho que ser um vaso, eu tenho que descer, eu tenho que ouvir, mas eu tenho que ter o quê? Dedicação. Eu tenho que me entregar a essa obra. Essa obra depende de alguém que esteja executando com amor, com carinho, com profissionalismo, com dedicação. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola, se não me engano, ele diz assim: se eu anuncio o Evangelho, eu não devo me gloriar, porque essa obrigação a mim foi o quê? Imposta. Eu sou um vaso, e eu me dedico naquilo que eu estou o quê? Fazendo. Parece que o Espírito Santo do Senhor, ele novamente quer resgatar a igreja a isso. Você olha esse vaso e você entende que esse vaso é quem? Você. O vaso está na casa do olheiro, você desceu. E lá o olheiro diz que precisa ser feito, porque você está ouvindo o quê? A palavra, mas há uma entrega, há uma dedicação sobre a obra que está sendo o quê? Feita. A palavra de Deus fala uma coisa muito interessante. Apocalipse capítulo 2, quando ele escreve à igreja de Éfeso. Quando você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver o momento de o Evangelho chegando em Éfeso. Diana, deusa dos Efésios, campo da filosofia, epícolos históricos, muita coisa. A Bíblia diz que quando o Evangelho chega a Éfeso, se queimou um montão de livro, que dentro de uma quantia era uma quantia exorbitante. Você vê que João, na ilha de Patmos, na visão que ele tem a respeito de Éfeso, diz que ele conhece as suas obras, conhece o seu trabalho, mas tem uma demonstração. Quem lembra da demonstração? Mas perdeste o quê? Teu primeiro amor. Quando você é um vaso de Deus, quando Deus está moldando você, quando você está ouvindo a palavra, quando você está obedecendo e quando você está entregue a uma obra de evangelização com amor, isso mostra que você está envolto, mergulhado numa coisa chamada o quê? Primeiro amor. José Leon, missionário da Jocum, em década de 80, hoje ele deve estar praticamente quase 60 anos de idade, mora nos Estados Unidos da América, eu acredito que ele ainda é vivo. Ele conta que quando ele ingressou na Jocum, a chama da evangelização, movida pelo amor, pelo primeiro amor, amor que levou a igreja de Éfeso a crescer, mas ele se perdeu. José Leon diz que ele muitas vezes ia para uma plantação de melancia, e ele pegava uma melancia, fincava ela e começava a pregar, porque o desejo dele era o quê? Falar de Jesus. Ele brinca e diz assim: melancia dura de coração, nunca se rendeu ao Senhor. Mas olha o que o primeiro amor faz. O que o olheiro está fazendo? Ele está entregue a sua o quê? A sua obra. Se ele estivesse fazendo a obra de qualquer forma, quando ele estivesse ali, tocando e moldando barro, argila, e quebrasse, ele dava um jeitinho, não era isso?
Mas o texto diz que não, é a segunda coisa. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se viu o quê? Estragou na mão. E o que ele fez? Tornou a fazer dele outro quê? Vaso. Na demonstração da igreja de Éfeso, João na ilha de Pátimo diz: deixaste o teu primeiro quê? Amor, arrependa-te e volte à prática de quê? Das primeiras obras. Sabe por que o Senhor quer fazer de você um vaso novo? Porque Ele, como um oleiro, Ele está entregue a esse trabalho de forjar em você um caráter de evangelizador. Ele que está te levando à casa do oleiro, para que você ouça a palavra dele e se entregue novamente a um primeiro amor, se arrependendo da quê? Das velhas obras. E aí você vai entender quando nós falamos assim: querido, chame o visitante. Fale de Jesus para alguém. Quando nós temos dificuldade em falar de Jesus para alguém, isso mostra que nós estamos num vaso quebrado. Só que o oleiro, ele está entregue à obra, e essa obra está entregue a um oleiro chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo quer trabalhar em você. O Espírito Santo quer fazer de você um vaso novo. O Espírito Santo quer te dar aptidões. O Espírito Santo quer te encher. Basta simplesmente você se entregar à mão desse oleiro chamado quê? Espírito Santo. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você foi um instrumento de Deus, foi um vaso de Deus? Mas aí não acaba, existe um terceiro ponto. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo lhe pareceu. Aí olha o que diz o versículo 5. Então veio a minha palavra de Yahvé, a palavra do Senhor, a palavra de Adonai, a palavra de Deus. Poderiam fazer de vós como fez o oleiro com a casa de Israel. Parece que essa palavra, parece que essa pergunta, é uma pergunta que se estabelece nesse tempo. Você é o vaso, mas Deus, ele tem uma coisa muito linda. No texto de Zacarias, o próprio profeta, ele vai dizer assim: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Esse terceiro ponto me leva a uma situação, a um posicionamento, a uma vertente, a uma colocação muito simples. E sabe qual é? Descemos à casa do oleiro para ouvir a voz. O Espírito Santo estava empenhado em fazer a obra, e Ele quer gerar novamente em nós um primeiro amor, levando-nos a um arrependimento, para que possamos voltar e prosseguir na missão que o Senhor estabeleceu. Mas o Espírito Santo precisa de uma coisa fundamental. E sabe qual é? É igual aquela situação do cego. O cego está lá: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E está lá Bartimeu, conforme as narrativas dos evangelhos sinóticos o evangelho. Mas chega um momento que você vê que na cura do cego, Jesus vira, porque estamos dizendo que ele está incomodando, né? E quando Jesus vira para ele, chega e diz: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? O que ele diz? Que eu possa recuperar a visão. Não é diferente quando nós falamos da evangelização. O Espírito Santo está dizendo: então veio a minha palavra do Senhor. Não poderiam fazer de vós como fez esse oleiro ao casa de Israel, diz o Senhor, este como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha o quê? Mão, ó casa de Israel. Assim sois vós, João, Maria, Antônio, Cláudio, na minha o quê? Na minha mão. Mas, para que eu faça, você precisa o quê? Querer.
você precisa se lançar. Vocês lembram lá de Isaías capítulo 6? O texto diz que no dia do rei Uzias estava eu assentado e vi sobre o sublime trono do Senhor e voz dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas você, quando começa a ler o texto, diz o texto seguinte, que o versículo vai virar-se e vai dizer: a quem enviarei e quem há de ir o quê? Por nós. Isaías, depois de ser tocado pela brasa do altar, que foi tirada a catenaz, tendo seus lábios purificados, você vê que ele decide dizer: eis-me aqui, envia-me. O vaso também é assim. Poderei eu fazer? Claro que o Senhor pode. Mas será que você vai deixar eu fazer? Essa é a questão de Deus. Deus, ele nunca vai usar força. Ele sempre vai deixar que o Espírito Santo esteja o quê? Nos convencendo. Quantos estão predispostos nesse dia a se tornar um vaso na mão do Espírito Santo? Quantos estão predispostos a se tornar nesse dia um vaso na mão do Senhor? Uma das coisas essenciais para que você seja um evangelizador, que esteja ouvindo a voz de Deus, obedecendo, se entregando novamente ao primeiro amor e deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida como um vaso, é que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho visto uma coisa que tem me chamado a atenção. As pessoas, nesse século de número 21, nessa era moderna, elas querem servir Jesus de acordo com as suas vontades. Você já percebeu isso? Quando a Bíblia diz que para seguir Jesus, o que o apóstolo Paulo fala? Toma a cruz e o quê? O que Jesus diz? Aquele que põe a mão no arado não pode o quê? A grande dificuldade para que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida é que vasos tomaram a cruz e decidiram seguir. Vasos colocaram a mão no arado e não olharam mais para trás. Servos entenderam que eles fazem senão a vontade de quem? Do seu Senhor. Quando eu leio Marcos, capítulo 16, versículo 15, projeta para a gente aí. Marcos 16, 15. Olha o que vai dizer o texto da palavra de Deus. Podemos todos ler? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem põe a mão no arado, quem toma a cruz, quem ouve a voz de Deus, cumpre o quê? O ide. Alguns usam, que é um imperativo, outros vão dizer que não, porque na exegese grega, mas na grande verdade é uma ordem. Ide, vão, façam o quê? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será o quê? Quem não crê será? Olha a missão que nós temos para nos tornarmos um vaso na mão do Espírito Santo. É como diz: toma minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, o quê? Um vaso novo. Ninguém pode servir a Jesus conforme o seu bel prazer. Até porque, irmãos, eu gosto disso aqui. Isso aqui no grego, você não vai ter na transliteração da língua portuguesa Bíblia. Você vai ter Bíblios. Porque Bíblia, tanto no grego como na transliteração da língua portuguesa, é coleção de livros. Esse aqui é o único livro de
tem dentro dele outros o quê? Livros. É o livro mais vendido no mundo. E assim como Deus nos entregou uma Bíblia, e nós temos vários livros, Ele deixa claro que a nossa vida também está escrita onde? Em um livro. E cada um será julgado segundo o que está escrito no livro. Para não ficar nas minhas palavras, Apocalipse 21. Então se abriram os livros, e cada um foi julgado segundo o que estava escrito nos livros. Então, irmãos, a obra não salva, mas uma fé sem obra, ela não pode ser uma fé o quê? Genuína. Você que provavelmente está aqui, Deus não está interessado em amigos do Evangelho. Amigos do Evangelho não vão para as mansões celestiais. Quem vai para as mansões celestiais é aqueles que creem em Jesus como seu único e deixaram o sangue de Jesus lavar as suas vestes. Temos pecado, mas somos pecadores lavados em quê? E remidos. E a vida dos salvos condiz como vida de quê? De salvos. Esses vão alcançar. Você pode ser simpatizante do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar ouvindo essa live e dizendo assim, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, mas Deus está esperando você ter uma decisão ao lado de quem? De Jesus. Porque o que a Bíblia diz é que nós vamos ser condenados por não ter crido em Jesus como único e suficiente o quê? E aí é simples entender isso, não é negação. É porque quando nós cremos em Jesus como único e suficiente Salvador, nós estamos dizendo que Deus é verdadeiro, Ele não é o quê? Mentiroso. Uma vez crendo em Jesus como único e suficiente Salvador, eu estou dando minha pública profissão de fé. Se me confessarem diante dos homens, o meu filho também confessará a você diante de quem? Do Pai. Ninguém pode servir Jesus no anonimato. Ninguém pode servir Jesus sem o quê? Comprometimento. Quem pegar a cruz, toma e o quê? Siga-me. Por que fala de cruz? Porque o patíbulo é um instrumento pesado? Não, porque era símbolo de vergonha. Símbolo de vergonha. Toma a tua cruz. Toma aí, ó, que é escândalo para o judeu e também para o grego, né? Porque morte de cruz era a pior morte do que se tinha. Era a morte de salteador, de revolucionário, por isso era instrumento de vergonha. Toma a tua cruz e o quê? Siga. Deus está chamando você a um comprometimento. Deus está chamando você a colocar sua vida no altar. Deus está chamando você a ser confrontado com a sua natureza pecaminosa. Ele está olhando no céu, Ele está dizendo, você está indo com viés, coisas que eu tenho visto e tenho anotado, e eu não tenho me agradado do que você está fazendo. Nós que servimos o Senhor, precisamos ter a nossa vida o quê? Transformada. Lembra lá o que diz, segundo Crônicas 5, né? 17, quem está em 17, né? Quem está em Cristo, as coisas velhas e este tudo. Ali existe uma palavra chamada conversão. Essa palavra no grego é escrito metanoia. E metanoia significa uma mudança de direção. Como você quer servir Jesus, vivendo na prática pecaminosa, vivendo da mesma forma, porque você tem entendido que você pode ser cristão segundo a sua ou quê? Vontade. Não. Para ser cristão lavado e remido, tem que ter metanoia, conversão, mudança de quê? Aquele que roubava, aquele que matava, aquele que mentia, aquele que adulterava, aquele que adorava ídolo, aquele que não perdoava, tudo muda. Tudo muda. Aquele que não era lícito nas transações, agora ele tem que ser o quê? Lícito. Ah, pastor, a tentação está vencida.
Eu estou dirigindo, mas se o guarda vê alguma propina para ele. Não. Quem está em Cristo é nova, porque a Bíblia está dizendo que você é um vaso novo. Eu lembro de uma coisa para finalizar, e é infantil, mas devemos lembrar. Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do mundo está o quê? Olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, o que toca. O Salvador do mundo está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do mundo está olhando para você. Cuidado, boquinha, fala. Cuidado, ouvido, o que ouve. O Salvador do mundo está olhando para você. Cuidado, ouvido, o que ouve. Você entendeu? A gente ensina a criança a saber o que vai falar, a saber o que vai olhar, a saber o que vai tocar e a saber o que vai ouvir. Se nós estamos ensinando crianças, você acha que nós adultos vamos entrar de qualquer forma no reino de Deus? Você precisa sair daqui como um vaso novo. Vamos colocar em pé. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Quero agradecer de fundo do coração a tua presença nessa noite. Deus abençoe a tua vida. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Vamos lá lutar, vamos evangelizar. 5, 6 e 7 de abril. Ressurreição. Vivo Ele está. Quero comunicar aos irmãos que amanhã o nosso culto vai ser na casa do pastor Márcio Rodrigues. Quem for no culto, chegue aqui, por favor, às 19 horas. O culto vai começar às 19h30. O pastor Márcio vai vir buscar pessoas que têm dificuldade para andar. Quem puder, nós vamos estar aqui. A gente vai sair, quem sabe onde é a rua Venâncio Filho, 219 Coelho Neto. É aqui perto, não é longe não. Nós vamos ter a oportunidade de estarmos louvando ao Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu nome. Pedimos que o Senhor nos leve sobre a tua graça e sobre a tua proteção. Dá-nos uma noite de sono, abençoamos, te oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, você pode se assentar, orando silenciosamente. Estamos encerrando o nosso